recoja vuestra Bíblia e abra-la em Provérbios, capítulo de número 18, por favor. Versículo de número 21. Provérbios 18, 21. La traducción para el español que yo voy a leer es la nueva versión internacional. ¿Cuántos encontraron? Amén. Provérbios 18, 21, solamente la parte A del versículo dice así: en la lengua hay poder de vida y muerte. Vamos leer todos juntos hasta esas. En la lengua hay poder de vida y muerte. Sí. Vamos leer hasta la palabra muerte. Vamos. 1, 2, 3. En la lengua. Ahora, con su Bíblia en las manos, va hasta Santiago. Santiago, capítulo 3 y el versículo 10. Santiago, capítulo 3 y el versículo 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, isto não deve ser assim. Agora vamos todos juntos? Aí, pode deixar, hermana, vamos juntos. 1, 2, 3. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, isto não deve ser assim. Amém? Cerre vossos olhos. Senhor, te alabamos porque tu presencia es real en este lugar. Podemos desde el inicio de esta reunión sentir el mover, el fluir de tu Espírito Santo. E eu sei que o Senhor está preparando nossos corações para receber a boa semilha de tu palavra. A semilha que dará crescimento, a semilha que dará vida, a semilha que crescerá e dará muitíssimos frutos. Por isso, Senhor, que toda distração, Senhor, venga agora, Senhor, salir, que estejamos atentos à la voz do Senhor e que tu Espírito Santo pueda obrar em cada coração, em el nombre de Jesús. Amém, mis hermanos, sentados, por favor. Me gustaría hablar con vosotros esta mañana acerca del tema el poder de las palabras. El poder de las palabras. Vamos a repetir el tema junto, a ver si memorizamos. 1, 2, 3. El poder, una vez más, el poder. Las palabras não são simplesmente sonidos que nós produzimos com a boca, a laringe, a língua e toda a estrutura da boca. Não são solamente as palavras. Palavras têm poder. O próprio Deus criou o mundo com o poder de suas palavras. Agora, atenção, porque me gostaria aclarar, e isto é importante, que há uma diferença entre o poder de las palavras de Deus e o poder de nossas palavras. Isto deve quedar muito claro. Nós creemos que as palavras de los hombres não têm poder para manifestar a realidade. As palavras de los hombres não têm poder para manifestar a realidade. A palavra de Deus, sim. Quando Deus habla, Deus pode, por meio de sua palavra, criar de la nada uma capacidade que nós não temos. Senão, cada um de nós diria: eu vou agora por la tarde em el banco e em minha conta estará ingressado 1 milhão de euros. Então, não temos esta capacidade de solamente com nossa palavra criar. Solamente se Deus nos utiliza por meio de los dones. Aí é outro tema. Pero el hombre por si mismo, não. Pero nossas palavras tampouco transmitem solamente informação. Nossas palavras não transmitem solamente informação. Nossa palavra, isto é real. Nossa palavra tem um impacto sobre a vida das pessoas. Nossas palavras têm impacto sobre a vida das pessoas. O poder de nossas palavras pode sobrecargar uma pessoa, incluso provocar ódio e hasta mesmo a violência sobre umas pessoas. Quantos de vosotros já viram alguma peleia, donde a peleia sempre empieza por palavras? Então,
Nuestras palabras, cuando llegan al oído de una persona, tienen un impacto. Nuestras palabras pueden empeorar heridas, ou nossas palavras podem incluso provocar diretamente herida. Pero por el outro lado, nossas palavras podem edificar e nossas palavras podem dar vida, como nós leemos aqui em el texto, não? Mira que informação importante, sencilla, todos sabem, pero muito importante. Dentro de todos os seres criados por Deus, solamente nós temos a capacidade de nos comunicar por meio de palavras. Quizás você diga, não, pastor, el loro habla. Não habla, repite sonidos, ¿no? Que escute em la casa. Pero esta capacidade de raciocinar, de racionar, de formar palavras, de formar frases, solamente nós em toda a obra de la criação que temos essa capacidade. Isso faz toda a diferença entre nós e todo o demás que Deus criou. O poder de las palavras é um regalo único de la parte de Deus. O poder de las palavras é um regalo único de la parte de Deus. Agora eu quero fazer-te algumas perguntas retóricas, para que você conteste para você mesmo. Estamos usando as palavras para edificar ou para destruir? Estamos utilizando as palavras para edificar ou para destruir? Tus palavras estão llenas de ódio ou amor? Amargura ou bendição? Quejas ou elogios? Codícia ou de amor? De vitória ou de derrota? As palavras são ferramentas. E toda ferramenta, por si solo, não é buena nem mala. O que hace uma ferramenta buena e mala é a utilidade que nós damos a esta ferramenta. Uma pessoa pode utilizar um cuchillo para preparar a comida, é algo bueno, sim ou não? Pero pode utilizar para quitar a vida de uma pessoa. Então, o problema não está em las palavras, está como nós utilizamos as palavras. E agora eu ordenei aqui por pontos para compartilhar com vosotros algumas coisas que o Senhor puso em meu coração. E o primeiro é o valor de las palavras estão se perdendo. Vosotros recordarão de um tempo, os que têm mais de 30 anos aqui, donde era necessário não muito mais que a palavra de um homem. Solamente a palavra. Porque havia um valor em las palavras. Havia uma creencia sobre as palavras. Hoje, não mais. Eu recordo uma vez que estava firmando o contrato do piso que iba a alquilar e eu dije, a senhora disse, não, é que a última pessoa me deixou 3.000 euros de deuda. E eu tenho muitíssima inseguridade em volver a alquilar. E disse, não, tranquila, eu te pago, eu te pagarei. Ela disse, Ninho, eu creio em ti. Eu creio em ti, pero firma aqui. Eu creio em ti, pero busque um fiador. Eu creio em ti, pero traiga todos os papeles que existem no mundo. Então, eu creio em ti, pero firma aqui. Isto significa que solamente mis palavras já não têm mais a crença das pessoas. As palavras estão perdendo seu valor. Isto pode passar em la sociedade, pero não deveria passar entre os creyentes. Uma palavra de um creyente deveria ter o mesmo valor de um contrato firmado. Porque diz a Bíblia, e se você pode acompanhar com sua Bíblia, ou aqui na pantalla, como você queira, Mateus 5:37, ou melhor, 33 hasta el 37. Mira o que diz Mateus 5:33. Também han oído que se dijo a sus antepassados, não faltes a tu juramento, sino cumple com tus promessas ao Senhor. É o próprio Jesus que está falando aqui. Pero eu les digo, não jurem de nenhum modo, nem por el cielo, nem por el trono de Deus, nem por la terra, porque el estrado de sus pies, nem por Jerusalém, porque es la ciudad del gran rey. Tampouco jures por tu cabeça, porque não puedes hacer que ninguno solo de tus cabelos se vuelva blancos ou negros.
Impossível, né, irmão? Já começou a quedar-se aqui. Impossível. Não temos domínio sobre nada. Não podemos fazer com que nossos cabelos volvam a quedar-se negros. Tampouco volver a la cabeça. Não, há alguns que dão as ganas de... Tampouco quitar de aqui para poner em algum... Não temos este controle. E Jesus diz em el 37, quando vocês digam sim, que seja realmente sim. E quando digam não, que seja não. Porque qualquer coisa de más proviene del maligno. Es lo que dice el versículo 37. Es del diablo. Entonces, la instrucción de Jesús a sus discípulos es que nuestra palabra debe tener gran valor. Que el sí es sí, el no es no. Para que nuestra palabra no pierda el valor. Porque hay poder en las palabras. ¿Okay? El segundo punto que me gustaría compartir con los hermanos es que tendremos que rendir cuentas a Dios de nuestras palabras. Es lo que dice la Biblia. No vamos a rendir cuentas a Dios solamente de nuestros hechos. Rendiremos. Vamos a rendir cuentas a Dios de nuestras palabras. Y es lo que dice la Biblia. Mira Mateo 12:36. Mateo 12:36 y 37. Pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque sus palabras, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se le condenará. Entonces, en el día del juicio, nosotros prestaremos cuentas delante de Dios, no solamente por los hechos, pero también por las palabras. Ahora algún hermano puede decir, mi Dios, estoy me recordando de misericordia, porque estoy me recordando de algunas palabras. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros hablamos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa, com as pessoas. Porque quando nós outros hablamos, as palavras não têm o efeito sobre nós outros, têm um impacto sobre a outra pessoa. Incluso há um dito em meu país que diz que aquele que pega não sente o dolor. Então, se quando você habla, foi uma tonteria, pastor. Eu só simplesmente hablei. É porque você não foi a vítima da palavra. Você foi o que soltou a palavra. Então, se quando nós soltamos a palavra, quizás não percebemos o impacto que as palavras têm em el oído de las outras pessoas. E sempre dizemos, pero eu não dije nada. É tonteria. Pero quando as palavras de las outras pessoas vêm em direção a nós outros, aí é um problema. Então, nós prestaremos contas delante de Deus. Então, hermanos, devemos estar muito atentos, incluso com os de dentro de nossa casa. Eu falei aqui em outra predicação que às vezes tratamos muitíssimo bem as pessoas de afuera com tanta elegância. Hablamos assim, não? De forma educada. Corre para mim, por favor. Não? Haga isto, por favor. Pero com os de dentro de casa, que são as pessoas que mais deveríamos cuidar e amar, tratamos de uma forma, e eu me acordo uma vez de uma ilustração que um pastor falava, que uma pessoa estava em uma discussão com sua esposa. Então ele discutia, e que é isso, que está sendo aquilo, isto, e tocou o telefone, e era o pastor. Então ele peleando, e ele pastor, olá pastor, a paz do Senhor Jesus, como o pastor está? Habló com o pastor, colga o telefone e siga. ¿No? Isto é muito complicado porque não há uma coerência em la conduta de las palavras. Ou seja, nos moldeamos dependendo quem está cerca. E sabe que nós outros somos de verdade aquilo que nós outros somos solos ou em família, quando não há pessoa cerca para nos criticar. Pero atenção, o Senhor sempre está aí. E sobre cada palavra, nós outros devemos prestar contas delante de Deus.
Pero pastor, eu hablei palavras que não deveria hablado. Que hago? Primeiro, pida desculpa às pessoas que foram heridas por tus palavras. Segundo, pida desculpa a Deus, porque você pecou. Terceiro, cambie, mude, decida moldear suas palavras segundo os princípios da palavra de Deus. Quantos aún estão vivos? Digam amém. Mire para a pessoa que está mais cerca de você se está desperto. Se os olhos estão al menos abertos. Estão. 3. La mentira é pecado. Repita comigo. La mentira é pecado. E como todos os pecados, conduz ao inferno. Porque às vezes pensamos que a mentira é pecado menor. Você pensa que o inferno de los mentirosos será assim melhor? O fogo aí não queima tanto? Não, a mentira é pecado. Mira o que diz Colossenses capítulo 3 e versículo 9. E por que eu estou falando de la mentira? Porque as mentiras salen por meio de palavras. Mira, Colossenses 3, 9. Dejen de mentir-se uno a outros, agora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, com sus vicios, e se han puestos en la nueva naturaleza, que se va renovando el conocimiento a la imagen de su Criador. Dice la Biblia, dejen de mentir uno a los otros, porque vosotros deben dejar la vieja naturaleza. Porque agora vosotros tienen una nueva vestidura. Agora vosotros son nueva criatura. Pero pastor, eu sempre menti. Mi padre era assim, minha abuela é assim. Não sei. Pero agora tu eres um novo homem, uma nova mulher. E diz o texto, a la imagen de su Criador. E su Criador não habla a verdade. Ele é a própria verdade. Ao revés, o padre de la mentira é o diabo. E se converte hijos del diabo aqueles que praticam a mentira. Mentira destrói amistad, mentira destrói relações comerciais, de negócios, mentira destrói hasta matrimônio. E eu estou falando de coisas que eu como pastor já tratei. Pero pastor, é mentiroso, é mentirosa. E a mentira destrói. E a mentira conduz ao inferno. Então, hermanos, que quando abrir a boca, as pessoas encontrem verdade em nossos lábios. Quantos dizem amém? 4. Las palavras que decimos são em realidade o reflejo de nosso coração. Las palavras que decimos são em realidade o reflejo de nosso coração. É o que diz a Bíblia em Mateus 12:34. Mira Mateus 12:34. Camada de víboras. Como podem ustedes que são malos dizer algo bueno? De la abundância del coração habla la boca. Então, é do que está aqui. Eu solamente estou ponendo para fora. Pastor, como cambiar mis lábios, las palavrotas que digo, las coisas malas que digo? É que o problema não está em la língua, está em el coração. Então, é cambiando el coração. É estar atento para o que nós ponemos em el coração por meio de lo que oímos, por meio de lo que assistimos. Eu tenho uma dificuldade com as películas espanholas. A quantidade de palavrotas. Tenho uma dificuldade, porque para cada frase há uma palavrota. Às vezes me gusta a película, me gusta assistir, mas torna-se difícil assistir e digerir, não? E se nós vamos nos alimentando de músicas, películas e todas essas coisas onde as palavras não são sanas, as palavras estão entrando. E quando você menos perceber, está hablando. Quanto de nós outros, não passa com os chicos aqui, passa comigo, que já escutaram uma música mundana, secular, assim, ao menos, quizás você nem queria escutar. Eu me acordo uma vez que eu trabalhava em um supermercado e havia um sonido que tocava todo o dia, na rádio do mercado. Então se tocava música e havia as ofertas do mercado. E eu todo o dia aí com este sonido. Então se havia umas músicas. E quando eu menos imaginava, eu estava. Não, borra.
Já passou com nós outros, não? E há algumas músicas que pega, porque pega não, que não sei. Há algumas sim, não, que correm nos outros e queda, porque são letras fáceis e repetidas. Então, se nós outros vamos llenando o coração de uma forma consciente ou inconsciente, e quando menos percebemos, estamos hablando desta forma e desta maneira. Eu já percebi, por exemplo, que há alguns irmãos que trabalham em la obra com muitas pessoas que não são crentes. E essas pessoas têm uma forma de falar, digamos, não muito cristiana. E às vezes ele chega delante de outros irmãos com a mesma forma de falar, com a mesma maneira de falar. Então, irmãos, devemos cuidar de nosso coração, de lo que entra aqui, porque será consequência de nossas palavras. Amém? 5. Não devuelvas um insulto. Isso é muito difícil. Por isso que Jesus disse que nós devemos dar o outro lado do rosto. Porque quando uma pessoa nos hiere, a reação natural do ser humano é herir. Quando uma pessoa nos insulta, queremos insultar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:9. 1 Pedro 3:9. Não devuelvas mal por mal, nem insulto por insulto, mas bem, bendigam, porque para isto foram chamados, para heredar uma bendição. Isso é um grande reto para o ser humano, e devemos ter um coração transformado para suportar um insulto sem revidar ou sem devolver, melhor, o insulto a la persona. Pero dice a Bíblia que nós fomos chamados para bendecir. Bendigam. Tanto que eu tenho uma costumbre de quando me dá as ganas de insultar alguém, eu cambio por la palavra bendição, pero é uma bendição esse irmão, não é essa irmã, para não insultar. Pero isto é uma forma cristiana de insultar, e nós outros não percebemos, porque tentamos enganar a nós outros mesmos. Tanto que Lucas, que é meu filho pequenito, el pequeno, pensa que bendição não é coisa boa. Porque quando alguém se portava mal, eu sempre dizia, é uma bendição. E ele dizia, bueno, se esta pessoa está se portando mal e meu padre está dizendo que é uma bendição, algo bueno não lo é. Então, se quando eu digo a ele, Lucas, tu eres uma bendição, ele diz, eu não. Porque ele pensa que bendição é algo malo. Pero, ¿por quê? Porque sempre temos as ganas de insultar, de devolver em la mesma medida. E não é o que nos orienta a palavra del Senhor. Pastor, então, que hago? Você não pode insultar. Mira o que diz Provérbios 17:28. Provérbios 17:28. Hasta um nécio passa por sábio, se guarda silêncio. Se lhe considera prudente, se cierra la boca. Então, se com toda a educação, cierra la boca. Silêncio. Eu sei que por dentro aqui pode estar um furacão. Não? O estômago está, pero respira fundo e guarda silêncio. Porque diz Provérbios que hasta el nécio passa por sábio, se guarda silêncio e cierra a boca. Ora, pastor, então eu nunca posso falar nada? Eu tenho que suportar todo e todos e nunca pode abrir a boca? Pode. Ao menos é o que diz a Bíblia também. Pastor, há uma contradição? Não, não há uma contradição. Há uma coerência. Porque a Bíblia diz quando posso responder e como responder. Vamos ver Provérbios 15:23. Quando e como responder. Provérbios 15:23. Es muito grato dar a resposta adequada. E mais grato aún quando és oportuna. Então, a resposta deve ser adequada e oportuna. Porque muitas das vezes a resposta é adequada, pero não é oportuna.
E oportuna tem que ver quando se disse e como se disse. Então, pastor, eu tenho a razão, sim, e quizás esteja com a razão, solamente a resposta foi inoportuna. Foi dita em um momento que não deveria dizer, de la forma que não deveria ser dita, e delante de las pessoas que não deveriam escuchar. Então, é bueno dar uma resposta adequada? Como é bueno? E nós nos sentimos uma satisfação personal quando damos uma contestação de forma adequada a uma pessoa. Então, contestei sem pecar. Pero mejor é que ela seja oportuna, em el momento correto, de la forma correta e para as pessoas corretas. Há outros provérbios que nos orientam acerca disto, que é Provérbios 15, 1 e 2. Provérbios 15, 1 e 2 diz: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conhecimento. La lengua de los necios escupe necedades. Então, a resposta bíblica aqui é uma palavra amable, calma, porque ela quita o enojo. Quando uma pessoa está, pode ver que a pessoa se queda se queda assim, não sabe onde quadrar, quando você vem com uma palavra amable. Porque a palavra agressiva echa lenha em el fuego. Eu hasta sempre quando predico acerca disto, pergunto, quem eres tu quando há uma contienda? El que chega com uma botella de água ou uma botella de gasolina? El que trae paz ou el que echa mais lenha em el fuego? Porque a língua de los sábios destila que conhecimento, pero a língua de los necios escupe necedades. Quantos dizem aleluia? Ponto 7. Então, pastores, a coisa está se ponendo difícil, porque como eu vou falar com as pessoas? Porque mira, eu tenho necessidade, eu não estou falando de mim, estou falando que algumas pessoas têm necessidade de compartilhar seus problemas. Algumas pessoas têm a necessidade real de ter um amigo, uma amiga, para quem podem desahogar. Então, pastor, eu necessito ter amigos, amigas. Então, para quem eu posso falar? Em quem eu posso confiar? Você crê que há uma direção na Bíblia para isto? A Bíblia é tremenda, não? Há uma resposta na Bíblia e está em Provérbios 11:13. Mira a contestação de Provérbios 11:13. La gente chismosa revela os segredos. Não é nenhuma novidade, mas eu tenho que te recordar que você não pode confiar em los chismosos e todos nós outros conhecemos quem são. La gente confiável é discreta. Então, se eu devo compartilhar, se é que vou compartilhar algo acerca de minha vida, com gente discreta. Aquela pessoa que você conhece, já tive a oportunidade de estar junto, pero nunca escutou essa pessoa falar de nada. É uma pessoa discreta. Aun quando tem conhecimento de alguma coisa, a discrição não permite que esta pessoa hable a todos. Então, são essas as pessoas que nós outros devemos elegir para viver e compartilhar. Porque eu sei que muitos têm a necessidade de ter um amigo, uma amiga para compartilhar. Não é uma necessidade de todos. Eu te dou um conselho, não é uma doutrina, é um conselho. Se você não tem esta necessidade, melhor. Se você não tem a necessidade de estar compartilhando com outras pessoas, mas se você tem esta necessidade, deve ser muito criterioso em quem elegir. E para terminar, a título de conclusão. Mira o que está em Efésios 4 e 29. Efésios 4 e 29. Evitem toda conversação obscena. Por el contrário, que suas palavras contribuam a la necessária, ou melhor, a la necessária edificação. E sejam de bendição para quienes escutam. Então, a decisão de nós outros é falar palavras que edificam e que são de bendição. Não te preocupes se você tem um problema em esta área. Pastor, eu sei que às vezes me passo com as palavras. Hablo coisas que não deveriam falar.
há uma solução para ti. Porque há um homem na Bíblia que tinha o mesmo problema. E vosotros le conhecem. Su nome é Isaías. Quando Deus chama a Isaías para o ministério, ele disse: não puedo. ¿Por quê? Porque mis lábios são impuros. Porque a gente que me cerca também tem lábios impuros. Pero dice a Bíblia que o Senhor, um anjo, coge uma tenaz, uma brasa viva e purifica seus lábios. Então, que sua oração e minha oração esta manhã seja: Senhor, purifica mis lábios. Pero atenção, mira lo que está pedindo a Deus, porque esta purificação ha venido por meio de fuego. O Senhor tocou em seus lábios, para que seus lábios foram purificados. E solamente depois desta purificação, Isaías então se diz: heme aqui, envia-me a mim. Então, esta manhã eu quero orar para que ocorra em sua vida uma transformação de tu habla. Hablava palavrotas, não habla mais. Ofendia as pessoas. Hablava de forma muito áspera, de forma muito violenta com os filhos, com o esposo, com a esposa. Eu quero orar a Deus para que o Senhor queime seus lábios esta manhã. Para que Ele toque em seus lábios e para que Ele purifique os seus lábios. E para que de nossa boca saiam solamente palavras que edificam e são de bendição. Amém, meus irmãos? Vamos poner-se em pé, por favor. Pode levantar o fundo musical. Nós vamos orar ao Senhor. Você só necessita ser uma coisa. El mesmo que Isaías, confessar. Porque diz a Bíblia que aquele confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus está aqui sobre este lugar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Levante suas mãos aos céus e clame ao Senhor. Senhor, nós aprendemos esta manhã que há poder em las palavras. E o Senhor está preocupado com nossos lábios, porque incluso seremos juzgados por cada palavra ociosa. Senhor, eu te pido esta manhã que o Senhor toque em cada boca, em cada lábio, em cada língua, como o Senhor tocou em la língua de Isaías, e purifique nossa habla. Que seamos transformados, não somente em la forma de vestir, em la forma de pensar, pero também em la forma de hablar. Que as pessoas escutem de nossa boca não palavrotas, não palavras ofensivas, palavras ociosas, pero que de nossos lábios venham sair palavras para sanar, para trazer vida e para trazer esperança. Eu creio que esta manhã é uma manhã de milagro, é uma manhã de purificação, é uma manhã de transformação, porque há poder em la palavra de Deus. E a palavra de Deus convence, cambia e transforma. Moldeia, Senhor. Moldeia, Senhor. Moldeia nosso caráter a la imagen del Dios que nos criou. Eu sei que o pecado distorsiona, pero Jesús ha venido para regenerar el hombre a su estado de santo y perfecto, como solamente tú eres, Senhor. Por isso eu clamo essa noite, eu oro, porque eu creio em el poder da palavra ministrada, eu creio em el poder da oração, e eu sei que quando predicamos e oramos, o Senhor transforma a vida do pecador, o Senhor reconstrui um novo homem e uma nova mulher em toda a forma de viver. A ti sea a glória, a ti sea a alabanza por los siglos de los siglos. Amém, amém.